Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre luminescência. Para isso, vamos relembrar alguns conceitos de luminescência. Vamos apresentar um átomo e relembrarmos que um átomo ele é formado por camadas, por níveis energéticos, que são locais mais prováveis de encontrar um elétron. Cada uma dessas camadas ela é um nível de energia, e à medida que se afasta do núcleo, o nível de energia ela fica mais alta. Por exemplo, o nível n igual a 1 ele tem uma energia. O nível n igual a 2 ele tem uma energia maior ainda. E assim por diante. N igual a 4, maior ainda. Bom, o elétron ele está em alguma dessas camadas. É mais provável de encontrá-los em alguma dessas camadas. Porém, ele pode mudar o seu estado e ir para uma outra camada. Vamos supor que o elétron ele se desloque da camada n igual a 2 para o n igual a 4. O que acontece? Ele está em um nível de energia do n igual a 2. Ele vai mudar o seu estado e vai para n igual a 4, que é um nível energético mais alto. O que acontece? O que é necessário acontecer para que o elétron ele vá do n igual a 2 para o n igual a 4? Exatamente, ele vai ter que absorver energia. Então, ele absorve energia, ele absorve uma onda eletromagnética, um fóton de onda eletromagnética, que é exatamente daquela energia que vai do n igual a 2 para o n igual a 4. E a gente diz que o elétron ele está excitado, o átomo está excitado, ele foi para um nível mais alto. Bom, agora tem uma outra situação, que é o elétron ele muda o seu estado de um nível mais alto para um nível mais baixo. Por exemplo, do n igual a 4, ele muda o seu estado para n igual a 3. O que acontece nesse momento? Ele tem que emitir onda eletromagnética. Por quê? Porque ele está mais alto. Para ele ir para o n igual a 3, que é um nível energético mais baixo, ele tem que emitir a energia, que é exatamente a diferença entre essas energias aqui, ó, do 4 para o 3, ele tem que emitir. Então, aqui é emitido uma onda eletromagnética em uma determinada frequência. A gente diz que ele emite um fóton. Um fóton é um pacote de energia dessa frequência. Nós também falamos que o fóton é um portador da onda eletromagnética. Cada fóton ele tem uma frequência, em que essa frequência ela pode variar em muitos valores. E esse fóton ele também tem uma energia. Cada fóton ele tem frequência e tem energia. E a energia de cada fóton é diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência da onda, maior a energia desse fóton. E esse H é uma constante chamada constante de Planck, que tem esse valor, mas que não nos será útil nesse vídeo. Então, o principal é mostrar que a frequência está relacionada com a energia. Então, agora eu faço a seguinte pergunta. Aqui nós temos o espectro visível, que é a faixa do espectro das ondas eletromagnéticas que nós podemos enxergar, que vai do violeta até o vermelho. A minha pergunta é, qual é o fóton mais energético? O do violeta ou o do vermelho? Qual desses é o mais energético? Então, o fóton mais energético no espectro visível é o do violeta. Por quê? Porque o violeta é o que tem maior frequência. Quanto maior a frequência, maior é a energia do fóton. O vermelho é o que tem a menor energia no espectro visível. Então, como ele tem uma baixa frequência, ele vai ter uma baixa energia. Ou seja, o fóton do violeta ele tem mais energia. Vamos agora falar ainda uma outra questão importante para esse vídeo, que é as frequências que nós não conseguimos enxergar. Esse preto aqui
nós não conseguimos enxergar, mas ele é uma onda eletromagnética de frequência mais alta ainda, que é o ultravioleta. O ultravioleta nós não enxergamos porque os nossos cones eles não são sensibilizados pelo ultravioleta. Mas, por isso nós enxergamos como preto, nós não enxergamos uma cor. Agora a seguinte pergunta, se ela é uma onda eletromagnética, existe o fóton do ultravioleta. O fóton do ultravioleta é mais energético ou menos energético do que o fóton do violeta? Isso mesmo, ele é mais energético. Por quê? Porque o ultravioleta ele tem uma frequência maior ainda. Se ele tem uma frequência maior ainda, ele tem mais energia. Então, com essas informações, a gente já pode apresentar o conceito de fluorescência. Bom, na fluorescência, vamos começar falando de alguns materiais que eles conseguem absorver o ultravioleta. Como assim? Está aqui um átomo e as suas camadas. Vamos supor que tenha um elétron que está na camada N igual a 1. Ele pode absorver o ultravioleta, que a gente sabe que tem muita energia, e ele se desloca para uma camada mais energética. Por exemplo, o N igual a 4. Ou seja, ele foi do N igual a 1, absorveu o ultravioleta e foi para o N igual a 4. E tem também, lembrando que o ultravioleta ele é um fóton mais energético do que qualquer fóton da luz visível. Bom, e existem alguns materiais que eles absorvem o ultravioleta, o elétron está em um estado mais energético e ao relaxar, ou seja, ao ele se deslocar para camadas menos energéticas, ele faz isso aos poucos. Como assim aos poucos? Por exemplo, aqui temos aqui os degraus energéticos que representam as camadas. Aqui a primeira camada, a segunda, a terceira e a quarta camada. Então nós vimos que o elétron ele estava na primeira camada, absorveu um fóton de ultravioleta, que por sinal nós não enxergamos esse fóton, e se deslocou para a quarta camada. Ficou um tempo ali e aí depois ele decai. E aí existem alguns materiais que esse decaimento ele ocorre aos poucos. Por exemplo, da quarta ele vai para a terceira, da terceira ele vai para a segunda, da segunda ele volta para a primeira. Em cada dessas transições, ele emite um fóton. Aqui emite um fóton. Da segunda para a primeira emite um fóton. Aí vem a seguinte questão. Quais fótons serão mais emitidos? Ou seja, desses fótons mais emitidos, serão fótons, que tipos de fótons? Então, serão fótons da luz visível. Por quê? Porque ele vai absorver o ultravioleta e vai emitir fótons que são menos energéticos. Porque a transição aqui tem menos energia do que daqui para cá. Então, vão ser fótons menos energéticos, vão ser fótons da luz visível. Percebam uma questão muito importante, porque se estivermos numa sala escura com algum desses materiais, esses materiais que eles conseguem absorver o ultravioleta e emitir a luz visível, porque eles vão decaindo aos poucos, esses materiais são chamados de materiais fluorescentes. Então, olha só, supondo que a gente esteja numa sala escura com material fluorescente, que tem essa característica, e a gente acender uma luz de ultravioleta. Esse tipo de luz, esse tipo de lâmpada que emite ultravioleta, pode ser compradas em determinadas lojas. Se você acender uma luz dessa numa sala, nós não vamos enxergar nada. Por quê? Porque nós não enxergamos ultravioleta. Porém, se tiver algum material fluorescente, o que vai acontecer? Ele vai absorver o ultravioleta e vai emitir fótons de luz visível. Em outras palavras, esse material ele vai brilhar no escuro. Então, os materiais fluorescentes eles estão ali brilhando. Por quê? Porque eles estão absorvendo o ultravioleta e estão emitindo luz visível. Aqui um outro tipo de relaxação. Aqui, nessa transição, ele estava
no nível n igual a 4, em vez de ir para o terceiro, ele foi para o segundo e do segundo para o primeiro. Em cada um desses, emitiu fótons de luz visível. Então, depende do material, como é que vai ser essa relaxação e quais vão ser as luzes, as frequências que serão emitidas. Vamos ver um exemplo da fluorescência. Nessa sala é um museu que está em Amsterdã, que foi criado em 1999. Esse museu ele presta uma homenagem à fluorescência. Aqui está repleto de elementos, de materiais, de minerais fluorescentes. E é aceso uma luz de ultravioleta. Então o que acontece? Eles passam a brilhar no escuro, brilham com essas cores bem diferentes. E é muito interessante essa característica, porque na luz visível, esses materiais eles podem ter cores diferentes, eles podem ser cinzentos, podem ser as mais variadas cores, mas quando são iluminados pelo ultravioleta, eles passam a emitir outras frequências, eles passam a brilhar no escuro. No próximo vídeo nós vamos falar de outros exemplos da fluorescência. Até mais!